No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo semanal, nesta semana, a partir do 6º mandamento da lei de Deus. E é claro, como nos outros estudos também, além dos textos bíblicos, também usamos para a nossa reflexão o Catecismo Maior de Lutero e também o livro Ética de Cada Dia. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua graça e bênção agora e sempre, em especial nestes próximos minutos em que estaremos juntos meditando na palavra de nosso Deus. No 6º mandamento, Deus adverte o ser humano: não cometerás adultério. Êxodo capítulo 20, versículo 14. O que, segundo o reformador Martinho Lutero, significa: devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu consorte. Na 5ª petição do Pai Nosso, Jesus ressalta a necessidade de muito perdão. Diz ele: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdão é necessário onde existe o convívio próximo entre pessoas. Isso porque cada um tem os seus padrões muito enraizados desde a infância. No casamento, ficamos próximos de outra pessoa adulta, criada com padrões diferentes dos nossos. Haverá, então, sempre a necessidade de muito perdão mútuo. Onde há perdão, ali não haverá motivos para o adultério, como nos orienta o 6º mandamento. Quando Lutero introduz o estudo do 6º mandamento no Catecismo Maior, ele chama a atenção para o fato de que os mandamentos existem para aprendermos a não prejudicar o próximo. No 5º mandamento, Deus protege a vida do próximo. E agora, no 6º mandamento, Deus protege a pessoa ou o bem mais chegado depois do seu próprio corpo, a saber, seu cônjuge, que forma uma só carne com ele, de sorte que não há bem no qual se lhe possa causar dano maior do que nele, isto é, no seu cônjuge. E o dano causado ao cônjuge é caracterizado pelo conceito de adultério, conforme o 6º mandamento. Como Deus vai proteger a família no 10º mandamento, onde a cobiça pela mulher do próximo ou pelo marido dessa mulher caracteriza uma afronta à união conjugal e familiar. Destacamos então aqui no 6º mandamento a relação homem e mulher como esposo e esposa. E essa relação segue características que a ética cristã não permite que sejam adulteradas. Lembrando que adulterar quer dizer tornar impuro, por misturar algo que não seja lícito. Perguntamos a noivos na véspera do casamento: por que vocês querem casar? Normalmente vão responder que querem casar porque se amam. E se você é casado, você também pensou assim quando você casou? Noivos sempre apostam no amor maior do que o infinito, como canta o cantor Roberto Carlos, ou como escreveu o escritor Drummond de Andrade, o amor pluriamor. Você já reparou quantos casais que apostaram nesse tipo de amor e se separaram? Dizem que não sente mais nada pelo outro ou
que o amor terminou. Mas como assim? O amor não era maior do que o infinito? Não era pluriamor, ou seja, maior amor de todas as formas? E como está o amor na relação com o seu cônjuge? Ele continua o mesmo de antes de casarem ou diminuiu? Por que ele diminuiu ou terminou? O amor não é eterno, como diz também o apóstolo Paulo. Primeiro ponto que nós abordamos nessa reflexão de hoje: vidas divididas. Lemos assim em Marcos capítulo 10, versículo 9: portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Esse é o projeto desafiador de Deus para o homem e para a mulher, que se unam e se tornem uma só carne. Mateus 10, versículo 8. A separação ou o divórcio não estão nos planos de Deus. Nem o divórcio oficial, aonde o meritíssimo juiz que leva as pessoas a se mudarem de casa, nem mesmo a separação que já mudou a alma da pessoa de casa, onde, no entanto, o corpo físico continua junto com um outro ser, já separados, mas continuam debaixo do mesmo teto. Estranhos que continuam vivendo juntos e infelizes em nome de uma família da aparência ou de uma suposta felicidade para os seus filhos. Aliás, nenhuma nem outra. Nem o casal é feliz, muito menos conseguem fazer felizes os seus filhos. O casamento se sustenta do e no amor. Amor que se sustenta do compromisso, da responsabilidade, da reconciliação, do afeto, do interesse, do diálogo, da compreensão e da confiança. Estes são dons de Deus e nele devem ser buscados e fortalecidos diariamente. É nele que se reconstroem as relações e somente em Deus e através de Deus que se pode transformar a família, no dizer de São João Crisóstomo, em uma miniatura de igreja. O segundo ponto que abordamos então nesta reflexão, a união e complementação. Diz Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas por que não é bom viver sozinho? O sentimento de solidão e de não ser importante para alguém pode ser corrosivo. Viver sozinho dificulta o crescimento integral da pessoa. Viver sozinho diminui os motivos para se sentir útil e ter sentido para a sua vida. É claro que a companhia não precisa necessariamente ser um cônjuge. Bons amigos sempre são boas companhias. No entanto, de acordo com o texto de Gênesis 2, versículo 18, o propósito de Deus é que a mulher seja para o homem e o homem seja para a mulher, como se fosse a outra metade, ou melhor, o seu complemento. E então, considerando que as metades geralmente são opostas entre si, homem e mulher também só poderiam ser diferentes, digamos, opostos. Por outro lado, nas metades ou as metades também são sempre a parte que mais combina com o seu par.
formando então um todo. O casamento até que poderia ser comparado com as peças de um quebra-cabeça, por exemplo. São peças diferentes, mas se encaixam uma na outra e formam um todo colorido e lindo. Dito desta forma, pode parecer até óbvio, porém, muitos casais não se dão conta que Deus intencionou que um fosse unido ao outro e então se complementassem. E para haver união e complementação é necessário haver diferenças. Sem esta consciência de serem seres diferentes, muitos casais deixam que suas diferenças mais atrapalhem ou trabalhem para prejudicá-los do que ajudam para a complementação. Neste caso, o cônjuge, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser o bem mais precioso e próximo, será objeto de competição em vez de ser complementação. E se o matrimônio for guiado por Deus, ele pode ser uma oportunidade para um processo crescente de união e complementação que só vai crescer com o passar dos anos. O terceiro ponto que abordamos nesta reflexão é: meu filho, minha vida. Essa frase mostra quão importante o filho é para o pai e a mãe. Se os pais fossem todos assim, seguramente viveríamos num mundo com bem menos violência e injustiças. Filhos amados e valorizados serão melhores para si mesmos e também serão cidadãos melhores em nossa sociedade. Entretanto, conforme o plano de Deus, os laços entre os cônjuges serão ainda mais importantes do que a relação pais e filhos. Aliás, a melhor maneira de um pai ajudar seus filhos é amar a mãe deles. E a melhor maneira da mulher ajudar os seus filhos é ela amando o pai deles. O relacionamento marido-esposa precede, vem antes ao relacionamento pai e filho no plano da criação de Deus. O amor do marido pela esposa é fundamento para a família cristã. Quantas vezes as responsabilidades da paternidade dificultam o relacionamento matrimonial? Erradamente, é claro. Um casal cristão precisa reservar tempo a fim de, em conjunto, nutrir seu relacionamento com a finalidade de obter força espiritual e amor para serem pais efetivos. Isto, igualmente, trará um fundamento sólido para um crescente relacionamento matrimonial quando os filhos deixarem o lar. A amizade, o companheirismo, a delicadeza, a dedicação, o carinho precisam encontrar o seu lugar permanente dentro do casamento, antes dos filhos, com os filhos e depois deles. Assim como acontecia no tempo de namoro e de noivado, mesmo que agora seja de forma diferente. Afinal, o seguinte mandamento de Jesus também se aplica para a vida do casal. João 15, versículo 12, Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Neste caso, os dois não estarão
estão sujeitos a viver a separação daqueles que Deus uniu. O quarto ponto que eu trago para a nossa reflexão, na verdade, é um ditado popular que diz: cavalo amarrado também pasta. Este ditado é usado para justificar quem decide dar uns pulinhos fora do casamento. A ideia é: casado está amarrado, mas tem a liberdade para curtir a vida. Mas espera aí, isso é liberdade? Aproveitar a vida é isto? A verdade é que o adultério, ocasional ou permanente, costuma causar mais dissabores e sofrimentos ou mais aborrecimentos do que satisfações. Eis alguns exemplos. Perda da liberdade de olhar nos olhos do seu cônjuge, dificuldades no relacionamento sexual do casal, risco de contrair doenças venéreas, de gravidez indesejada, de ser vítima de chantagem, de ser vítima de vingança, risco maior de ser traído ou traída, perturbações no relacionamento com toda a família. Além disso, não deixa de ser uma traição a si mesmo, pois os cônjuges, ao casarem diante do altar de Deus, tornaram-se uma só pessoa, uma só carne. Traindo o outro, trai-se a si mesmo. Gênesis 2, 24. Procedimentos dessa natureza não têm nada de liberdade. Muito pelo contrário, só trazem malefícios. E se você quiser ler mais sobre isto, a dica é: leia Provérbios, capítulo 5, 6 e 7. Provérbios, capítulo 5, 6 e 7. Você vai encontrar muitas dicas de Deus contra este ditado popular. Então, por que acontecem adultérios se eles têm tantos riscos e problemas? Entre outros motivos, há duas causas importantes. Primeira delas, a busca por aventuras ou novidades. E a segunda, casamentos problemáticos. Deus, no entanto, para proteger as pessoas, o casamento e a família dos sofrimentos, como relacionamentos, relacionados acima, Deus ordenou o sexto mandamento: não cometerás adultério. Com isso, casais que estejam enfrentando dificuldades sérias devem, antes disto acontecer, procurar ajuda. E que tal procurar ajuda com aquele que abençoou o seu casamento? Pois há remédios eficazes para toda doença no casamento. Há remédios para ajudar o casal a amar um ao outro, assim como Cristo os amou e assim como um amava o outro quando decidiram casar. O quinto ponto que destacamos nesta reflexão é vidas divididas. Há muito tempo atrás, alguém escrevia sobre alguns casais. 3 semanas para se estudarem, 3 meses para se amarem, 3 anos para brigarem, 30 anos para se tolerarem. E depois disto, inventaram o divórcio. Pois é. Assim, quando a paixão carnal cede, quando se enfastiarem um do outro, correrão para um advogado, assinarão uma procuração e um requerimento, e o juiz
decretará a falência desta instituição ou sociedade. Então, aí estão projetos de vida interrompidos, projetos nos quais se investiram emoções, afeto, recursos materiais. E para os filhos, isso representa lidar com emoções não conhecidas, como insegurança e certamente a dor da perda. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse é o projeto de Deus desafiador para o homem e para a mulher, que se unam e se tornem uma só carne ou uma só pessoa. O sexto e último ponto que abordamos é bênção matrimonial. Provérbios 18, 22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Casamento civil e casamento religioso. Qual é a diferença? Em verdade, na igreja não se casa. Aqui se abençoa o casamento já confirmado pela lei civil. Por isso, preferimos falar em culto ou cerimônia de bênção matrimonial, para o qual se convida a comunidade. Esta é a razão das proclamas que são feitas, onde se anuncia diante da comunidade reunida em culto a intenção dos noivos se unirem em matrimônio. Quando noivos pedem a bênção matrimonial na igreja, ou pode ser realizada também em casa, estão dando um testemunho de sua fé. Publicamente dizem quem é o Senhor de sua vida e que será também o Senhor de seu relacionamento. Buscam, através da bênção de Deus, a proteção e a força de Deus para a sua relação matrimonial. Lutero disse que aqueles que instituíram a prática de se conduzir o noivo e a noiva para a igreja, na verdade, não consideraram isso uma brincadeira. Na verdade, consideraram sim algo sério, pois não há dúvida de que, com isso, queriam buscar a bênção de Deus e a intercessão da comunidade e não fazer comédia ou farsa pagã. Quem procura oração e bênção junto ao pastor está indicando, ainda que mesmo sem palavras, os riscos e as dificuldades que o esperam. E de quão elevada bênção divina e intercessão da comunidade precisa para o estado que agora se inicia. Pois diariamente se percebe que desgraça o diabo provoca no estado matrimonial, infidelidade, discórdia e toda sorte de miséria. Se o seu casamento, estimado irmão e irmã, foi abençoado por Deus, tenha certeza de que Deus o está acompanhando até hoje e assim o fará também no futuro, mesmo que você nem sempre esteja consciente desta verdade. E apesar das dificuldades que você sente no seu relacionamento matrimonial e conjugal, não tenha dúvida de que a sua união matrimonial tem o aval de Deus, o Criador. Por isso, repita e renove esse testemunho todos os dias de sua vida. Que Deus abençoe a você, estimado amigo, irmão, o seu matrimônio, a sua família. E até o próximo estudo, na próxima semana, quando abordamos o sétimo mandamento. Fiquem todos com Deus.